Boa tarde, irmãos. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Estou aqui, como prometi aos irmãos, para trazer um estudo completo da Palavra de Deus a respeito de Rico e Lázaro. Nós fizemos a paraxá de manhã, você que meditou. Agora à tarde quero deixar um estudo completo a respeito das 3 perguntas que a gente fez no grupo do podcast, eu acredito, no grupo Shalom Hayah. Estudo bíblico profundo, mas antes eu quero orar com você, pedir para que Deus nos dê a veracidade dos fatos, nos dê a inspiração e o entendimento do Espírito. Senhor meu Deus, maravilhoso, altíssimo Pai, Deus Todo-Poderoso que habita na luz inacessível. Nesta tarde, me coloco diante da Tua presença como canal de bênção para transmitir a Tua palavra. Meu Deus, a cada vida, o ensino da mesma. Nos dê, Senhor, no nosso entendimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento. E no nosso conhecimento ativa a substância éter, a substância do Espírito, para que nós possamos, ó Deus, testificarmos a respeito da Tua palavra. Nos dê inspiração dentro da revelação já revelada da Tua palavra nas Escrituras para nós nesta tarde. Convém que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Teu Espírito Santo apareça e que cada vida possam se alimentar desta palavra em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção, se desarmasse e ouvisse a palavra e depois examinar tudo, retém o que é bom, como Paulo disse. Vamos começar. Eu estou nas minhas mãos com o texto de Lázaro e o rico. Lucas 16, 19 ao 31. Aí vem a pergunta: Lázaro e o rico, é história? É parábola ou é um acréscimo no decorrer da história dos pais da igreja? O texto começa dizendo: havia certo homem rico que vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, jazia cheio de feridas à porta e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraham, e o rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, o rico ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraham e Lázaro ao teu lado. E clamando disse: Pai Abraham, ou Avinu Abraham, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado no fogo. Mas Abraham disse: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro também os males, mas agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: Rogo ele, mande, ó Pai, que um morto ressuscite e vai à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, e que dê testemunho a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. Disse Abraham: Na terra tem Moshe e os navi, profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraham, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas,
tampouco acreditariam ainda que um dos mortos havia ressuscitado. Palavra forte, amados. Eu quero deixar uma proposição para você entender antes de entrarmos na introdução, porque se trata de um estudo, então é bem extenso. Eu vou bem devagar, preste bem atenção para nós ver. Vou responder essas 3 perguntas com total honestidade e profundidade: exegética, histórica, cultural e teológica, analisando as objeções ponto a ponto. Lucas 16, 19 e 31 está inserido num bloco onde Jesus fala sobre mordomia, dinheiro e o coração humano. Lucas 16, do 1 ao 13, fala da parábola do administrador infiel. Administrador infiel, fidelidade versus infidelidade. Lucas 16, 14 e 18 fala dos fariseus, zombam de Jesus por causa do dinheiro. Aqui é dinheiro ou Deus, ou obra de Deus. Fala também de que? Fidelidade e infidelidade. Você tem que escolher um e deixar o outro. Só um pode ocupar o lugar do teu coração. E em terceiro, Lucas 16, 19 e 31, é a parábola de Lázaro e o rico. O contraste de Lázaro salvo e do rico condenado. Jesus está confrontando o amor ao dinheiro dos fariseus. O texto é uma parábola com elementos narrativos fortes, não uma reportagem histórica. É histórica ou literal ou parábola? Quase todos os estudiosos evangélicos sérios, incluindo conservadores, consideram esse texto uma parábola, não uma história real. Por quais razões? É a única parábola em que uma pessoa recebe o nome Lazarus. Só que o nome Lázaro quer dizer amigo de Deus e também significa leproso. Isso é intencional. Jesus usa o nome comum Lazarus, Deus ajuda, ou leproso, também significa isso, para criar contraste. Jesus usa o recurso literário típico das parábolas como exagero, ironia, para ensinar verdades espirituais. Vamos aos detalhes. Conversa no Hades, Abraão respondendo ao rico, etc. Isso são didáticos, não literais. E não pode ser um acréscimos, como alguns que se denomina pais da igreja, porque o pai da igreja é Deus. Ou como alguns estudiosos dizem, o texto está presente em todos os manuscritos antigos, P75, Codex Sinaiticus, Vaticanos, etc. Desde o século II, não há evidência textual de interpolação. Vamos na introdução. A parábola do rico e Lázaro é uma narrativa única a Jesus, que ilustra os princípios do julgamento final, retribuição justa e a necessidade de uma vida arrependida e obediência aos mandamentos de Deus. Na cultura judaica do primeiro século, riqueza era frequentemente vista como um sinal de bênção divina, enquanto a pobreza era vista como doença, era considerada consequência de pecado ou de maldição. Jesus inverte essa expectativa ao mostrar que o destino eterno não está ligado à condição material, mas para a atitude espiritual e moral das pessoas. A parábola enfatiza a justiça de Deus no julgamento após a morte. A inversão de destino entre o rico e Lázaro destaca que os padrões de Deus são diferentes dos humanos. A prosperidade terrena não é um indicador de favor divino, e nem a pobreza é um sinal de rejeição divina nos dias de hoje.
A resposta de Abraham ao pedido do homem rico para enviar Lázaro de volta à terra enfatiza a suficiência das escrituras, Moisés e os profetas, Novo Testamento e Antigo Testamento, hoje, para levar o homem ao arrependimento. Jesus indica que a recusa em ouvir a palavra de Deus é uma rejeição ao próprio Deus. A parábola mostra um abismo intransponível entre o lugar de tormento e o lugar de conforto, indicando a irreversibilidade na condição pós-morte. Então, a oportunidade de ser salvo é agora. A oportunidade de fazer algo para o teu próximo é agora. Esse é um aviso sério sobre as consequências eternas das escolhas morais e espirituais feitas em vidas nos dias de hoje. Neste primeiro tópico, já vemos que não são acréscimos. Tira da ideia o acréscimo. Ah, mas existe no livro apócrifo de fulano de ciclano esse texto. Tudo bem? Mas esse negócio de ser um acréscimo é um argumento muito fraco que as escrituras derrubam por terra. Há muito tempo cheguei a pensar isso, mas estudando a palavra ao finco, eu vi que não era. A introdução aos personagens principais, o homem rico e o mendigo Lázaro. O texto descreve condições de vida de ambos, destacando o contraste entre a riqueza do homem rico e miséria de Lázaro. Transição para a vida após a morte. O texto relata a morte de ambos e o destino de cada um. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraham, enquanto o homem rico é sepultado e acorda em tormentos no Sheol, em hebraico, ou Hades, em grego. Nós vemos aqui o diálogo entre o homem rico e Abraão. O rico pede alívio para o seu sofrimento, mas Abraão lhe explica que é impossível devido ao grande abismo entre eles, entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e entre o seio de Abraão, lugar de descanso, e o lugar de tormento. A parábola do rico e Lázaro faz uso de várias figuras de linguagem para transmitir sua mensagem poderosa sobre a justiça divina, sobre a retribuição e o perigo de ignorar necessidade dos outros. Essas figuras tornam a narrativa mais expressiva e memorável, destacando o contraste entre os dois personagens e suas realidades após a morte, e reforçando a necessidade de compaixão, retidão, enquanto estamos vivos aqui em vida. O passaporte para o céu ou para o inferno você adquire agora, com as atitudes que você toma diante de Deus. Vejamos algumas dessas figuras de linguagem para interpretar o texto na nossa língua portuguesa. Se vamos interpretar esse texto na língua portuguesa, devemos respeitar estas figuras de linguagem para não estuplarmos a língua portuguesa. Há pessoas que hoje estupram a língua portuguesa, não quer saber para querer fazer a Bíblia dizer algo que ele quer, está fazendo uma exegese do assunto, mas nós vamos fazer uma exegese, que é a interpretação do texto. Vamos agora ao glossário. Parábola não é uma figura de linguagem, e sim é uma comparação ou forma narrativa curta que utiliza eventos, personagens familiares para ilustrar uma lição moral ou espiritual. Não podemos constituir uma doutrina, regras de salvação com base de fé em cima de uma parábola, pois ela não é uma figura de linguagem. É uma parábola. E agora eu vou lhe explicar o que é uma figura de linguagem. Figura de linguagem é um recurso linguístico, estilístico, dentro da nossa língua portuguesa, utilizado na linguagem escrita ou falada, para criar efeitos de sentido, enfatizar uma ideia, transmitir emoções ou tornar a comunicação mais expressiva e impactante. E temos que obedecê-las. Olha, obedecê-las, as figuras de linguagem, se queremos transmitir algo, sentido real e literal da mensagem aos que nos ouvem. Aqui está o perigo, irmãos. Esses dias no grupo, uma irmã me fez uma pergunta. Se para ser pastor precisava ter estudo, ou Deus dava na hora?
eu disse, irmã, biblicamente, primeiro tem que ter chamado, vocação. Segundo, tem que estudar a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem? Se não estudou? Ela se ocultou, não disse mais nada, não vi mais manifestação no grupo. Porque existe hoje pessoas, como falamos ontem no estudo do montanismo, pessoas que estão aderindo ao montanismo hoje. Ele acha que a revelação dele tem a mesma autoridade das Escrituras. A visão que ele teve tem a mesma autoridade das Escrituras. E isso é um pensamento insensato. Hoje nós temos que ter as Escrituras como base e o Espírito Santo de Deus nos instruindo. Então, espiritualidade e palavra de Deus. É a palavra de Deus que causa espiritualidade em nós e não revelação ou sonho ou visão. Eu posso ter um sonho ou revelação que fulano estava adulterando e vou sair falando com doutrina que ele estava adulterando. Não, é um sonho que eu tive. Ei, talvez eu dormi pensando alguma coisa sobre aquela vida. Mas vamos para o texto. A primeira figura de linguagem que existe nesta parábola do rico e Lázaro é a antítese. O que é uma antítese? Consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos para realçar o contraste entre elas. Exemplo, na parábola do rico e Lázaro, rico e pobre. É uma antítese, igual trevas e luz, perdição e salvação. É uma figura de linguagem constituída aqui, é uma verdade hoje isso. Aqui na parábola do rico e Lázaro também existe a metonímia, que é a substituição de uma palavra por outra, que tem uma relação direta com ela, como a causa pelo efeito, o autor pelas obras. A causa foi o rico não se preocupar com o pobre, o efeito foi egoísmo, ser condenado. A causa, o autor, Moisés, as obras, a lei. Exemplo na parábola do rico e Lázaro também, quando se fala do seio de Abraão, usados figurativamente para indicar o paraíso ou uma posição de honra junto a Abraão. Em terceiro lugar, temos aqui na parábola também uma hipérbole, exagero intencional de uma situação para enfatizar um ponto. Exemplo na parábola, qual era? A descrição do sofrimento do rico no Hades. É hipérbolica, enfatizando a agonia extrema ao ponto de ele pedir que Lázaro molhe a ponta do dedo em água para refrescar sua língua. Peraí, espírito e alma têm língua? Isso é usado para realçar o tormento e a punição que será futuramente o inferno. Mas lá nem água refresca a língua, porque a língua faz parte do corpo. E o que vai para o inferno, para o Hades, é a alma que pecar, essa morrerá. Quarto, ironia. Expressão de uma ideia com palavras que dizem ao contrário do que se quer comunicar, geralmente de forma sarcástica ou crítica. Mas que exemplo tem esse na parábola? A ironia presente na parábola está na inversão dos destinos. O rico que vivia em luxo e desprezava Lázaro, agora está em tormento, enquanto Lázaro, que sofria na terra, está confortado. Isso é uma ironia, porque salvação não se baseia em ser pobre. Jesus disse, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São essas diferenças que vai nos levar ao céu. Fidelidade. Não basta ser fiel, tem que mostrar que é fiel. Tem que fazer parecer fidelidade. Fidelidade não tem nada a ver com revolta. Eu posso ser fiel a alguém, posso estar revoltado com a situação, mas eu sou fiel a ele e não vou contra ele. Posso ficar bravo com ele, irado com ele, mas vou sempre estar fiel a ele. Fidelidade é algo que não tem como explicar. Em quinto lugar vem a prosopopeia ou personificação. A Bíblia está lotada, está cheia disso. O que é isso?
É a figura de linguagem que é uma atribuição de característica humana a seres inanimados, conceitos abstratos ou seres irracionais. E o exemplo disso na parábola é, na narrativa há uma forma de prosopopeia quando há um diálogo entre o rico e Abraão é apresentado. Abraão é representado como respondendo o rico de forma direta, personificando a sabedoria. Abraão é a sabedoria e é a justiça divina, porque a única que pode responder por que alguém está no inferno é a sabedoria e a justiça divina. Simbolismo é a sexta figura de linguagem que há nessa parábola. O que é isso? É o uso de um objeto, pessoa, situação que representa algo mais profundo do que o está significando. O exemplo é Lázaro apresenta os pobres e oprimidos, que são negligenciados na vida em Israel naquela época, enquanto o rico simboliza os fariseus, hipócritas, egoístas, que no final de 3 anos matam Jesus e pregam na cruz, indiferente ao sofrimento dos outros. Está aí o simbolismo. E por último, figura de linguagem chamada alusão. O que é uma alusão? É uma referência indireta ou sutil a um evento, pessoa, a um lugar, obra literária conhecida. Aí vem o exemplo da parábola, a menção de Abraão e Moisés, faz alusão às escrituras hebraicas, tradicional e judaica. Jesus está fazendo uma alusão sobre Moisés e os profetas. Na realidade é Abraão que diz, na terra tem Moisés e os profetas, Moshe e Navi, ou os escritos de Moisés, que é a lei, e os homens de Deus e mulheres de Deus, que são os profetas, que pregam este evangelho do reino verdadeiro hoje. Hoje, Moisés hoje é o Antigo e o Novo Testamento, e os profetas é eu e você que lançamos a semente na terra, pregamos o evangelho. A nós, essas pessoas têm que ouvir, reforçando a ideia de que os ouvintes deveriam já estar cientes dos ensinamentos sobre justiça e sobre compaixão. E não é o que nós vemos nas igrejas de hoje. É cada um para si, Deus para todos. Essa é uma introdução que eu quero entrar agora no texto, fazendo uma análise exegética para você entender. Primeiro tópico, contraste de vidas, versículo 19 e versículo 21. Eu quero tentar ser o mais breve para não ficar muito extenso. Tem pessoas que começam, olha lá, 1 hora de estudo, não vou escutar não. Versículo 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E um certo mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas à porta do rico, desejava se alimentar das migalhas que caem da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. O rico representa aqueles que colocam sua confiança e segurança nas riquezas materiais e prazeres mundanos, e os fariseus da época eram esses, Anás, Caifás e os dominantes da lei, os chamados fariseu e saduceu hipócrita. Lázaro, embora fisicamente pobre e doente, representa aqueles que em Jerusalém na época, apesar de suas circunstâncias trágicas, suas situações difíceis, ainda depende de Deus. Era o judeu da época. Conjecturando para o dia de hoje, o rico hoje é aquele que se baseia todo o seu ministério, toda a sua experiência evangélica, toda a sua vida simplesmente no mamon, no ego. Há pessoas que abrem uma igreja, mas não é para pregar o evangelho, é para obter um lucro. Paulo diz que alguém ia pregar o evangelho por boa fama, outro por má fama, outro por infama, outro por dinheiro e outro pelo desejo verdadeiro de resgatar vidas. Hoje Lázaro simboliza os pequenos, que às vezes estão desigrejados, abandonados por ser maltratados pelos ricos opressores, os pastores que se acham, os obreiros, pregadores que se acham que são mais do que aqueles pequenos que estão na igreja,
tem que ler o livro de São João, principalmente a parte da Santa Ceia, que Jesus Cristo resolve lavar o pé dos pequenos. Quantos pés de um membro pequeno, cheio de chulé, de ferida, você já lavou, meu amado dirigente de obra? O texto começa acontecendo, dizendo que havia um rico. Dentro da história judaica, fazendo uma exegese agora, jamais um leproso ia estar dentro da cidade. Por que não é história, pastor? Eu já estou explicando. Porque Jesus não ia mentir. E se fosse história, Jesus estaria mentindo, porque Jesus sabia que em Israel um leproso não entrava na cidade. Não ficava na porta do rico. Mais à frente eu quero reforçar isso. Segunda coisa, destino após a morte, versículo 22 e 23. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ou no Hades, no Sheol, ergueu os olhos o rico estando em tormento e viu ao longe Lázaro e Abraão e Lázaro no teu seio. A morte nivela todos. A morte é um princípio e todos vão passar por ela. A única certeza que nós temos neste mundo é que nós vamos morrer. A morte nivela todo, destaca a realidade da vida após a morte, onde o verdadeiro estado espiritual das pessoas é revelado. O conforto de Lázaro no seio de Abraão e o tormento do rico representam justiça divina. Não é que porque Lázaro era mendigo, o céu já era dele. Não. Tá vendo como não dá para interpretar isso como história? Esse Lázaro dessa história é comparado ao morador de rua. Você já viu algum morador de rua justo, santo, cristão? 3. A impossibilidade da mudança após a morte. Versículo 24 e 26. Reclamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão disse: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro também os males. Agora este é consolado, tu atormentado. E além disso, entre nós e vós há posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Uma vez que a morte ocorre, o destino de cada pessoa é selado. Nesta sessão ensina sobre a necessidade urgente do arrependimento enquanto ainda há respiração na tua vida, enquanto a vida há esperança. Aqui está indicando que depois não tem chance, a chance é agora. Não dá para interpretar isso como história, porque o que vai para o inferno, segundo as Escrituras, é a alma do que pecar. E uma alma não tem sede, a não ser de justiça e não de água. Não bate, a conta não fecha. E em quarto lugar, a suficiência das Escrituras. Versículo 27 e 31. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho a eles, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Na terra tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, se arrependeriam. Porém Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, como vão acreditar que um morto ressuscitou? A palavra de Deus é suficiente para revelar o caminho da salvação. E recusa em ouvir ou dar crédito ao espiritismo. A Escritura é equivalente à rejeição de Deus. Não ouvir a palavra é equivalente a rejeitar Deus. Não precisa alguém ressuscitar. Ah, eu vim aqui que eu quero ouvir a voz da minha mãe que morreu, traz ela aqui. Não, isso não existe. Isso é igual a hipnose de Endor. É o lado obscuro. Não existe espírito familiares.
Quem morreu não volta nunca mais, diz as Escrituras. E não podemos até nessa parte interpretar como história. Por quê? Porque o morto já ressuscitou. O morto já ressuscitou e está em nosso meio vivo para sempre. Chama Jesus Cristo, Emanuel, que é Deus conosco. Não precisa mais morto ressuscitar se você quer levar para o lado da história. O morto já ressuscitou. É Jesus Cristo. Basta aceitá-lo através da nossa pregação. E eu quero concluir esse ponto. Você precisa ter uma decisão agora, enquanto há vida. A eternidade depende da resposta de cada um no Evangelho. Ah, mas eu já decidi aceitar Jesus. Eu estou dizendo que você tem que decidir amar o teu próximo como a ti mesmo. Não fazer o que o rico fazia, deixando Lázaro à sua porta, na parábola, desejando se alimentar das migalhas que caem da mesa. Quantas pessoas hoje ficam revoltadas na hora do almoço porque está comendo um ovo frito? Ou está comendo um jiló? Ou está comendo uma banana de mistura? Dê graças a Deus do pão de cada dia que Deus preparou para você. A palavra etla rein hukenu tem lá no Rayon. O pão nosso de cada dia quer dizer o pão da guerra. Você tem que guerrear para ganhar o pão. Porque Deus diz para Adão, vai comer do suor do teu rosto. Abraão guerreava com a terra para tirar o sustento. Você trava uma batalha todos os dias para trazer o pão para a tua família. Por isso dê glória e graça a Deus por isso. Eu quero fazer um chamado ao arrependimento, à confiança em Deus, que é demonstrado não por riqueza ou status, mas por uma vida de obediência, humildade, fidelidade diante de Deus. Pois onde está o seu tesouro, aí está em riquezas, ali está o seu coração. E eu te pergunto, onde está o teu coração no teu tesouro? Nas riquezas materiais? Nos status das tuas redes sociais? No status da tua cidade com você e a relação com o povo? Ou em uma relação profunda e genuína com Deus? Esta parábola é um chamado urgente ao arrependimento e à aceitação do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus vai buscar os caídos, os órfãos, as viúvas, os maltratados, aqueles que não têm condição de chegar até Deus. Nós levamos a palavra da verdade para que o Senhor Jesus o liberte. A eternidade é real e a oportunidade para o arrependimento é agora. Encorajado, você pode ouvir esta palavra e obedecer a palavra de Deus. Reconheça que esta é a fé verdadeira, ela é manifesta através de uma vida transformada. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Talvez pessoas podem dizer, não tem jeito, até as igrejas, o sistema está corrompido. Mas você pode praticar Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, transformai pela renovação do vosso entendimento. E finalizando e descartando de fato agora, primeiro, não é acréscimo. Segundo, é uma parábola. E terceiro, não é história. E vou te mostrar o porquê. Há pontos a se considerar dentro de uma análise das objeções que eu vou propor aqui. Objeção 1. Um mendigo leproso não estaria dentro da cidade nem na porta do rico na cultura judaica. Se Jesus afirmasse isso como história, estaria mentindo. Mas como parábola, não. Parábola é uma comparação. Resposta correta. Na cultura judaica, os leprosos eram excluídos. Levítico 13:46 diz, todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só, e sua habitação será fora da cidade. Porém, Lázaro não é chamado explicitamente de leproso no texto grego, só coberto de feridas. Mas como eu te disse, há erros de tradução. A palavra que é de eukon pode ser feridas por doença ou miséria extrema. Isso é um achismo. Mas, porém, chagas ou úlcera eram, na maioria, resultado da lepra dentro da cultura judaica. E nos dias de Jesus Cristo, já que curou muitos leprosos do seu ministério. Está aí a prova. E ele estava à porta do rico, ou seja, fora da casa, no portão, lugar comum para mendigo. Mas leproso não podia estar ali. Ah, mas em Atos 3:2 havia um coxo na porta do templo, bem falado, um aleijado e não um leproso. Isso reforça o contraste.
O rico vivia em luxo enquanto o sofredor agonizava literalmente à sua porta. Objeção 2. O mendigo em que esteja na miséria, como na parábola, não pode ser justo, não pode ganhar o céu pelos seus métodos próprios, pois o justo não mendiga o pão segundo as escrituras dito pelo rei Davi. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Esta é uma leitura legalista, muitos dizem que é incorreta. Tudo bem, mas até certo ponto, pois a Bíblia nunca diz que pobreza, juízo divino ou qualquer mendigar é fruto do pecado. Pelo contrário, Provérbios 19, 17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. Salmo 41, 1, bem-aventurado aquele que atende o pobre. Tiago 2,5, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. A figura de linguagem aplicada nesses versículos refere-se à pobreza espiritual. Lázaro não é chamado de justo por ser pobre, não, mas é levado ao seio de Abraão pela misericórdia de Deus. Aqui não se trata de uma história, se trata de uma conjectura da igreja. Jesus levou Lázaro, Abraão levou Lázaro ao paraíso, não por méritos próprios, mas porque ele queria. Paulo diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sua miséria extrema destaca a crueldade do rico. Objeção 3. Como o rico conhece Abraão no Hades se nunca viu ele? Mas aqui é uma objeção meio fraca, porque na cultura judaica Abraão era a figura central. Todo judeu conhecia a sua história. Desde criança, o rico o chama de pai Abraão, título respeitoso comum, Lucas 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Elohim pode suscitar filhos a Abraão. Estou lendo o Novo Testamento judaico. João 8,39 diz, responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Disse Yeshua, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Isso não é literalidade histórica, mas recurso narrativo da parábola para mostrar que até no mundo dos mortos a identidade judaica e responsabilidade permanecem da figura de Deus. Interpretação teológica correta. Esta parábola ensina 4 verdades principais. A inversão de valores no julgamento final. O rico teve tudo nesta vida e nada na outra. Lázaro sofreu tudo nesta vida e foi consolado na outra. A responsabilidade diante da revelação. O rico e seus irmãos tinham Moisés e os profetas, versículo 29. Se não ouviram a escritura, nem um milagre os convenceria, versículo 3, que era a ressurreição de um morto. Isto aponta para a rejeição de Jesus pelos líderes judeus. Não existe segunda chance após a morte. Jesus ressuscitou. Jesus é o morto que ressuscitou, que o rico pediu. Mas mesmo assim, o rico não acreditou na ressurreição de Cristo. Não existe segunda chance após a morte. Há um abismo intransponível. Versículo 26. Esta é uma das passagens mais claras contra a ideia de purgatório pós-morto ou reencarnação. Misericórdia para com os pobres. O pecado do rico não foi ser rico, mas ser insensível, egoísta ao clamor do pobre que estava à sua porta. Quando nós temos a chance, a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando, diz as Escrituras Sagradas. Interpretação literal, figurada e profética. Literal não é história real, não é acréscimo, é uma palavra. Figurada, Lázaro, os pobres e rejeitados de Deus, que Deus recebe, são hoje as pessoas que ainda não conhecem Deus, são pobres espiritualmente. Rico, os religiosos orgulhosos que confiam em sua posição, que faz uso dos dízimos e oferta para andar de Toyota novo, Tesla, e esquece dos pobres. Seio de Abraão, lugar de consolo e comunhão com os patriarcas.
comunhão com Deus. Hades, estado intermediário de sofrimento. Profética aponta para a rejeição de Jesus pelos líderes judeus. Mostra que a ressurreição de Cristo não convenceu os endurecidos de coração. João 11, 12 e 13. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha só o que os fariseus responderam, os que estavam com ele. Disseram, pois, os seus discípulos, os que estavam ali: Senhor, se dorme já está salvo. Não acreditava na ressurreição. Mas Jesus disse: Jesus estava falando da morte dele, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E Jesus antecipa o juízo final ao inverter o destino. Uma conclusão geral: esse texto não pode ser usado para criar uma doutrina detalhada sobre o estado intermediário ou sobre a doutrina do inferno, porque o inferno já existe desde a fundação do mundo. Esse texto não pode ser usado para criar doutrina detalhada sobre o estado intermediário, pois é uma parábola. Não pode datar como geografia, Hades, tormento, literal. Eu recebi uma visão e fui do inferno e vi isso, vi aquilo. Isso é montanismo, não é palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: há um grande abismo, nem os de lá, da terra, passará para cá. Aqui Jesus deixa na parábola registrado que essas conversas que foi no inferno é tudo mentira. Ele disse para o rico: há um abismo entre a parte boa e a parte mal. Se nós quiséssemos passar por aí, não dia nem daí para cá. Nem os de lá para cá. De lá onde? Da terra, vir até onde está. Há juízo após a morte. A misericórdia para com os pobres é prova genuína de fé. A palavra de Deus é suficiente. Não existe segunda chance após a morte. Irmãos, o problema do rico não foi a riqueza, foi a indiferença. Você tem sido indiferente com o seu semelhante, com o seu próximo, com a imagem e semelhança de Deus? Ele viu Lázaro todos os dias à sua porta e nunca moveu um dedo para ajudá-lo na parábola. Deus não julga o quanto você tem, não. Deus não te impede de ser rico, mas o quanto você se importa com quem não tem nada e você não faz nada. E por último, a análise exegética. Moisés e os profetas. Contexto imediato: o rico, estando em tormento no Hades, pede a Abraão que envie Lázaro para avisar seus irmãos. Abraão responde, Lucas 16, 29. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Lucas 16, 31. Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditariam que um morto ressuscitou. Esta é uma das declarações mais importantes de Jesus sobre a autoridade e suficiência das Escrituras. Não precisa de um morto falar. Não precisa ir no centro e pedir para uma alma da minha mãe e do meu pai vir falar. Não. Não precisa de uma revelação adivinhando o que a mãe falou, que o pai falou. Não. As Escrituras é suficientemente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Significado da expressão Moisés e os profetas. Moisés refere-se à lei, os 5 primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Na tradição judaica, Moisés era o maior profeta e legislador. Profetas incluem os livros proféticos: Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Às vezes, esta expressão era usada para designar toda a escritura do Antigo Testamento, Lucas 24, 27 e 44. Em resumo, Moisés e os profetas, todo o Antigo Testamento como era conhecido na época de Jesus. Dentro dessa análise exegética detalhada, em primeiro lugar, a autoridade das Escrituras, Jesus coloca o Antigo Testamento como suficiente para a salvação e para a advertência. O rico e seus irmãos não precisavam de um milagre extra, um morto ressuscitasse. Mas se tratando de Israel, o morto ressuscitou ao 3º dia, mas eles saíram caçando o corpo dele para matar de novo e não acharam. Eles já tinham a palavra de Deus. B. Responsabilidade humana. O problema não era falta de revelação, mas falta de obediência à revelação da palavra de Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, o verbo ouvir no grego é kauo,
no contexto judaico significa ouvir com obediência. Deuteronômio 6,4. Shema Israel Adonai Adonai Eloheinu Echad. Existe, ouve Israel, existe, o Senhor é um. Dureza no coração, versículo 31. É profético e irônico. Jesus está dizendo aos fariseus que amavam o dinheiro, versículo 14. Vocês têm a lei e os profetas, mas não creem. Mesmo que eu ressuscite, vocês não crerão, ele disse. Isso se cumpriu quando os líderes rejeitaram Jesus. Rejeitaram a ressurreição de Jesus. Matavam todos que diziam que Jesus havia ressuscitado. Conexão com a parábola, o rico viveu sem se importar com Lázaro, o pobre à sua porta. Seus irmãos também viviam da mesma forma. A Escritura, Moisés e os profetas já condenava a indiferença para com os pobres. Deuteronômio 15, 7 e 11, Isaías 58, 6 e 7, Amós 5, 11 e 12. Eles não precisavam de mais nada. Suficiência das Escrituras. O Antigo Testamento é suficiente para levar o homem ao arrependimento. O Novo, hoje também. A rejeição da revelação, o problema do homem não é falta de evidência, falta de provas que Jesus ressuscitou, que Jesus salva, cura e liberta. O problema do homem é o coração endurecido. Dentro da cristologia, Jesus se coloca como cumprimento de lei e profetas. Quem rejeita as Escrituras rejeita Cristo. Dentro da escatologia, não há segunda chance após a morte. A decisão deve ser tomada nesta vida através da palavra. Comparação com os outros textos. Lucas 24, 27, Jesus no caminho de Emaús, começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Atos 17, 2, 3, Paulo discutia com eles sobre as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. 2 Timóteo 3, 15 e 17, as Escrituras são capazes de tornar o homem sábio para a salvação. É a Escritura que Timóteo conhecia desde criança, o Antigo Testamento. Aplicação e prática na nossa vida, a parte fundamental deste estudo. Irmãos, o rico não foi para o tormento porque era rico. Ele foi porque teve Moisés e os profetas à sua disposição todos os dias e ignorou. Se hoje o Senhor pedir a tua alma, se você for parar no inferno, não vai ser porque você é rico, mas vai ser porque você não tem dado ouvido à palavra de Deus. Tem ignorado os pregadores, os ministradores do Evangelho à sua porta. Lázaro estava à porta dele todos os dias e ele não moveu uma palha. Deus não vai mandar um morto ressuscitado para converter seu filho, seu marido, sua esposa, que não querem ouvir a palavra. Ele já deu a eles a Bíblia. O problema não é falta de milagre, é coração duro. Eu pergunto para você nesta tarde, você tem Moisés e os profetas, a Bíblia? Você está ouvindo os Moisés e os profetas todos os dias, como Salmo 1, medite na lei do Senhor dia e noite. Será plantado como árvore junto a ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer prosperará. Ou está vivendo como rico, como a palavra ao alcance, na sua mão, mas o coração está longe de Deus. Jesus, certa feita, disse: este povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Resumo final: Moisés e os profetas, todo o Antigo e Novo Testamento hoje. Jesus afirma que ele é suficiente para salvação e arrependimento. A rejeição à palavra revela o verdadeiro estado do coração do homem, porque Jesus disse: o que fala a boca está cheio, transbordando o coração. Que o Senhor possa te abençoar grandemente por este estudo da palavra de Deus que falou profundo ao teu coração. Meu amado, minha amada, num dia chamado hoje, o Senhor pede para que tu reflita se você não está sendo rico desta parábola, que vê todo dia um necessitado à tua porta, mas nem sequer de Jesus tu fala para ele, quanto mais dá uma moeda, quanto mais dá um alimento. Nós estamos aquecidos dentro dos nossos lares, lá fora tem pessoas com frio e você com 5, 6 blusas. Você come filé mignon todo dia na hora do almoço e janta. Alguém
pede migalha nos restaurantes. Ah, mas ele é filho das trevas, está no mundo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. É que os teus olhos é mau. E Jesus disse, se os nossos olhos for bom, o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos for mau, nosso corpo estará em trevas. E quão densas trevas, densa e escura, é a trave na nossa vista que não deixa nós vermos. Porque nós somos mal. A natureza do homem é mal, diz o Senhor. Por isso pedimos para que o Espírito Santo nos transforme. Que Deus continue te abençoando. Medite nesta palavra. Você que veio até aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Quanto mais gente inscrita no canal, mais vídeo vamos propagar para o Evangelho chegar de graça até as pessoas, até as confins da terra. Mas precisamos de pessoas inscritas. Nos ajude a proclamar o Evangelho. Amém, Jesus.